A maior ironia disso tudo é que, por muito tempo, a ideia de um meteoro causar problemas reais sempre foi tratada como piada, meme, exagero de filme. Gente dizendo, pode vir meteoro, vem meteoro, como se o céu fosse um palco inofensivo. Só que agora o cenário mudou. E não mudou por opinião, teoria alternativa ou especulação de internet. Mudou por dados observacionais, cálculos oficiais e comunicados técnicos que passaram quase despercebidos fora do meio científico. O objeto tem nome, número, trajetória e histórico de monitoramento. 2024 IGO-R4. Nome ruim, pouco carisma, zero marketing. Mas uma precisão orbital que chamou a atenção de observatórios do mundo inteiro. E isso não aconteceu algum dia. Está acontecendo agora, dentro de protocolos reais de defesa planetária. Em dezembro de 2024, um observatório no Chile detectou algo fora do padrão. Não era brilho comum, não era ruído, não era erro de instrumento. Era um asteroide recém-identificado, com órbita próxima demais da Terra para ser ignorado. Rapidamente, ele foi inserido nos sistemas internacionais de rastreamento. O alerta não veio em tom alarmista, mas veio. E isso é importante, porque no mundo da astronomia, alerta técnico não é feito por ansiedade, é feito por estatística. O objeto foi batizado de 2024, IDR4, e passou a ser acompanhado por centros de pesquisa ao redor do planeta. A primeira estimativa indicava algo entre 80 e 90 metros de diâmetro. Para ter uma noção concreta, qualquer corpo acima de 50 metros, com probabilidade superior a 1% de impacto com a Terra, entra automaticamente nos protocolos de risco global. Não é opinião, é regra. E o 2024 IGO-R4 ultrapassava os dois critérios. A probabilidade inicial de impacto com a Terra foi calculada em cerca de 1,3% para o ano de 2032. Para quem não está acostumado com estatística espacial, isso pode parecer baixo. Não é. Em astronomia, isso é alto o suficiente para acionar observatórios, telescópios espaciais e equipes inteiras dedicadas exclusivamente a refinar cálculos. Um número como esse não gera pânico, gera trabalho intenso. E tem um detalhe curioso que pouca gente percebeu. O 2024 IDR4 foi descoberto por um observatório ligado ao projeto Atlas, o mesmo que identificou o famoso 3I Atlas. Não há nada de conspiratório nisso, mas há um padrão. Esse projeto é especializado em detectar objetos rápidos, escuros e difíceis de observar. Ou seja, coisas que normalmente passam despercebidas até estarem perigosamente próximas. Nesse ponto, surgiram comparações inevitáveis com narrativas culturais antigas, filmes, livros e até desenhos animados que tratavam de eventos cósmicos como gatilhos de colapsos civilizacionais. Um exemplo clássico é Tundar, o Bárbaro, exibido no início dos anos 1980, que mostrava um futuro pós-apocalíptico depois que um cometa destruía a Lua. Claro, aquilo era ficção, magia, mutantes, exagero visual, mas a premissa central, um evento astronômico alterando drasticamente o curso da civilização, nunca foi absurda do ponto de vista físico. A diferença é que, agora, não estamos falando de roteiro. Estamos falando de monitoramento ativo. À medida que novos dados foram coletados, os astrônomos começaram a refinar os cálculos orbitais. O comportamento do 2024 IGO-R4 não era caótico, mas era sensível. Pequenas variações gravitacionais mudavam projeções futuras de forma significativa. Isso exigiu o envolvimento de telescópios mais avançados, incluindo observações posteriores com instrumentos de altíssima precisão. E aqui entra um ponto que muda completamente a percepção inicial do risco. Quando análises mais detalhadas começaram a surgir, algo ficou claro. O perigo direto para a Terra estava diminuindo, mas ao mesmo tempo, outro corpo celeste começou a aparecer repetidamente nos cálculos como interceptador potencial da trajetória. A Lua, não como pano de fundo, não como coincidência visual, mas como objeto real de possível impacto. Isso não foi divulgado em manchetes dramáticas. Surgiu em relatórios técnicos, artigos preliminares e comentários de pesquisadores envolvidos nos cálculos. O foco da atenção começou a se deslocar silenciosamente. A pergunta deixou de ser: vai atingir a Terra?
e passou a ser: o que acontece se ele não atingir a Terra? Porque algo entra no caminho antes. Esse é o tipo de mudança que não chama a atenção do público, mas muda completamente a gravidade da situação para quem acompanha o assunto de perto. Porque um impacto lunar não é um espetáculo isolado. Não é só um clarão bonito no céu. A Lua não tem atmosfera. Não tem camada protetora. Tudo o que atinge sua superfície chega em velocidade máxima, liberando energia total no impacto. E mais importante, tudo o que é ejetado da Lua não fica automaticamente lá. Nesse ponto, a discussão deixou de ser cinema de desastre e entrou no campo de consequências sistêmicas reais. Não sobre crateras, não sobre o fim da Lua, não sobre cataclismo imediato, mas sobre efeitos colaterais que a maioria das pessoas nunca considera quando olha para o céu. Enquanto isso, fora do meio científico, quase ninguém estava falando disso. O assunto não viralizou, não virou pauta constante. Ficou restrito a comunicados técnicos, comentários de especialistas e atualizações silenciosas em bases de dados astronômicos. E talvez isso explique por que tanta gente ainda acha que esse tipo de coisa nunca acontece. Só que acontece. E quando acontece, não avisa com sirene. O 2024 IGUR-4 não é um presságio místico, não é sinal do fim dos tempos, não é roteiro reciclado de Hollywood. Ele é algo mais desconfortável. Um lembrete de que a Terra não está isolada e de que eventos relevantes podem se desenvolver lentamente, longe do radar popular, enquanto todos continuam olhando para o lugar errado. E é exatamente aqui que a história começa a ficar realmente séria. Porque a partir do momento em que a Lua entra oficialmente nos cálculos, o problema deixa de ser apenas astronômico e passa a ser tecnológico, estratégico e global. E isso ainda não foi totalmente explicado. Em seguida, você vai entender por que um impacto na Lua, mesmo sem qualquer dano direto à Terra, pode representar o maior risco invisível para a nossa civilização moderna. A mudança de foco aconteceu de forma silenciosa, e isso é o que torna tudo mais inquietante. Quando os dados iniciais começaram a indicar que o 2024 IGUR-4 dificilmente atingiria a Terra, muita gente respirou aliviada. Para o público em geral, o problema parecia resolvido antes mesmo de virar manchete. Só que, nos bastidores da ciência, o alívio durou pouco, porque quando um risco desaparece dos cálculos, outro costuma surgir no lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. Em maio de 2025, o telescópio James Webb entrou na jogada. Diferente dos telescópios terrestres, o Webb não sofre interferência da atmosfera, nem das limitações ópticas tradicionais. Ele consegue analisar composição, forma, rotação e tamanho com precisão absurda. Quando o Webb observou o 2024 IGUR-4, duas informações cruciais foram confirmadas. Primeiro, o asteroide não tinha os quase 90 metros estimados inicialmente. Ele media algo em torno de 60 metros. Ainda assim, isso não é pequeno. Estamos falando de uma rocha do tamanho de um prédio de 15 andares, viajando a dezenas de quilômetros por segundo. Um objeto assim carrega energia suficiente para causar destruição séria, dependendo de onde e como colide. Segundo, e muito mais importante, os novos cálculos orbitais mostraram que a Terra praticamente saiu do caminho. A probabilidade de impacto direto despencou para valores residuais. Só que, ao mesmo tempo, um novo alinhamento começou a aparecer repetidamente nas simulações. A trajetória do 2024 IGUR-4 cruzava uma região crítica do espaço, exatamente onde a Lua estaria em dezembro de 2032. Isso não foi uma interpretação livre, foi matemática orbital. A partir desse ponto, vários grupos independentes começaram a rodar simulações semelhantes, ajustando margens, erros e perturbações gravitacionais. O resultado convergiu para um número desconfortável: cerca de 4% de chance de impacto com a Lua, com data estimada em 22 de dezembro de 2032. Em astronomia, 4% não é algo que se ignora. Não é certeza, mas também não é ruído estatístico. É suficiente para manter um objeto sob vigilância constante por anos. O pesquisador Patrick King, da Universidade Johns Hopkins, foi um dos que detalharam publicamente o cenário. Segundo suas análises, caso o impacto ocorra,
Existe aproximadamente 86% de chance de ele atingir o lado visível da Lua, o hemisfério permanentemente voltado para a Terra. Isso muda completamente o significado do evento. Um impacto no lado oculto da Lua seria, do ponto de vista observacional, limitado. Mas no lado visível seria um fenômeno astronômico observável a olho nu. Um clarão repentino, intenso, registrado por telescópios amadores, profissionais e, claro, milhões de celulares apontados para o céu. A tentação de tratar isso como espetáculo é enorme. E é exatamente aí que mora o erro. Porque a Lua não é como a Terra. Aqui, um asteroide desse tamanho provavelmente sofreria o que os cientistas chamam de airburst, uma explosão na atmosfera. O objeto se fragmenta antes de atingir o solo, dissipando grande parte da energia. Foi isso que aconteceu em eventos como Tunguska, em 1908, e Chelyabinsk, em 2013. Houve danos, ondas de choque, janelas quebradas, mas nada próximo de um impacto direto. Na Lua, não existe atmosfera. Zero. Isso significa que o 2024 IGR-4 atingiria a superfície lunar em velocidade total, liberando algo próximo de 7 megatons de energia explosiva. Para colocar em perspectiva concreta, isso equivale a cerca de 400 bombas de Hiroshima detonadas de uma vez só. O resultado seria uma cratera com aproximadamente 1 quilômetro de diâmetro. Aqui entra um esclarecimento importante, porque muita desinformação começa exatamente nesse ponto. A Lua não corre risco de destruição. Ela não vai se partir, não vai sair da órbita, não vai desestabilizar o planeta. A própria NASA já deixou isso claro. A Lua já sofreu impactos muito maiores ao longo de sua história, inclusive o evento que formou a gigantesca bacia Polo-Sul-Aitken, causado por um objeto dezenas de vezes maior que o 2024 IGR-4. O problema não é a Lua sobreviver. O problema é o que acontece depois do impacto. Quando um asteroide atinge a Lua, parte do material lunar é ejetado para o espaço. Ejetado não significa cai de volta. Significa lançado com velocidade suficiente para escapar da gravidade lunar. E é exatamente isso que começou a preocupar uma parte da comunidade científica. O astrônomo Paul Wiegert, da Universidade de Western Ontario, alimentou modelos computacionais com dados específicos do 2024 IR-4, tamanho, velocidade, ângulo de impacto e composição provável. As simulações não indicaram um cenário apocalíptico imediato, mas revelaram algo muito mais incômodo. Cerca de 10% dos detritos gerados poderiam escapar da órbita da Lua. Esses fragmentos não seriam gigantes. O maior tamanho estimado gira em torno de 10 milímetros. Para quem está acostumado com riscos terrestres, isso parece irrelevante. Mas no espaço, isso é tudo menos inofensivo. Um fragmento de poucos milímetros, viajando a velocidades orbitais, se transforma em um projétil capaz de atravessar painéis, sistemas eletrônicos e estruturas inteiras. Um simples parafuso perdido por um astronauta já é tratado como risco extremo. Agora imagine milhares de fragmentos naturais, espalhados em trajetórias imprevisíveis. E aqui a história começa a tocar diretamente o cotidiano de todo mundo que está assistindo este vídeo. Hoje, praticamente tudo depende de satélites. Internet, GPS, previsão do tempo, comunicação bancária, monitoramento climático, transporte aéreo, agricultura de precisão, defesa, espionagem, sincronização de redes elétricas. Nada disso funciona sem infraestrutura orbital. Uma nuvem persistente de detritos ao redor da Terra não precisa atingir o chão para causar caos. Basta atingir satélites. E mais, um satélite destruído gera novos fragmentos, que atingem outros satélites, criando um efeito cascata conhecido como Síndrome de Kessler. Um cenário em que a órbita terrestre se torna perigosa demais para operar. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Porque o que estamos discutindo não é curiosidade astronômica, é impacto direto na vida moderna. Deixa o like também, porque isso ajuda o conteúdo a chegar a mais gente que ainda acha que essas coisas nunca acontecem. Mas antes de qualquer pânico, é preciso deixar algo claro. Esse cenário não é consenso absoluto. O próprio diretor de defesa planetária da Agência Espacial Europeia afirmou publicamente
E ainda não é possível prever com precisão quanto material seria ejetado, nem se esses fragmentos realmente representariam risco significativo para a Terra. E existe mais um fator crítico. O 2024 IGO-R4 já está se afastando. Por ser relativamente pequeno, ele se torna cada vez mais difícil de observar conforme se distancia. O próximo retorno às proximidades da Terra está previsto apenas para junho de 2028. Só então será possível refinar os cálculos com muito mais segurança. Até lá, tudo o que existe são probabilidades, simulações e um desconforto crescente, porque, pela primeira vez em muito tempo, o risco não é um impacto direto. É algo mais sutil, mais moderno, mais alinhado com o tipo de fragilidade que a nossa civilização criou sem perceber. A seguir, você vai entender por que alguns cientistas acreditam que, mesmo sem atingir a Terra, esse pode ser o evento astronômico mais perigoso da nossa geração, e o que já está sendo discutido para tentar evitar isso antes que seja tarde. O ponto mais desconfortável de toda essa história não é o asteroide, não é a Lua, nem mesmo a possibilidade estatística de impacto. O verdadeiro incômodo surge quando juntamos tudo o que foi apresentado até aqui e percebemos o quanto a nossa civilização depende de estruturas invisíveis, frágeis e mal compreendidas, e o quanto ignoramos isso no dia a dia. Durante séculos, o maior medo coletivo relacionado ao céu era simples: algo cair sobre nós. Um impacto direto, uma explosão, destruição visível, fumaça, crateras. Esse imaginário moldou filmes, livros e até políticas públicas. Só que o mundo mudou. A ameaça mais séria do século XXI não precisa atingir o solo para causar colapso. Ela só precisa atingir a órbita. O cenário que começa a se desenhar com o 2024 IGO-R4 expõe isso de forma brutal. Não estamos falando de extinção em massa. Não estamos falando de fim da humanidade. Estamos falando de algo mais sutil, e por isso mesmo mais perigoso: a interrupção prolongada da infraestrutura que sustenta o funcionamento da sociedade moderna. Sem satélites, o planeta não para de girar, mas o mundo que construímos para viver nele entra em pane. Comunicações falham. Sistemas financeiros perdem sincronização. Navegação aérea e marítima se torna limitada. Previsões meteorológicas perdem precisão. Redes elétricas sofrem instabilidades. Cadeias logísticas entram em colapso. Tudo isso sem uma única cidade destruída, sem uma única explosão no chão. E o mais inquietante: a maioria das pessoas não associa esses riscos ao espaço. Esse é o tipo de vulnerabilidade que não aparece em discursos políticos, não vira slogan de campanha e raramente ganha manchetes, porque não é imediata, não é visual, não gera pânico instantâneo. Ela se acumula em silêncio, orbitando acima das nossas cabeças, enquanto seguimos acreditando que o céu é apenas cenário. Ignorar esse tema não faz o risco desaparecer, apenas nos torna espectadores despreparados. Do ponto de vista científico, o caso do 2024 IGO-R4 é um lembrete de algo fundamental. Nossa compreensão do espaço ainda é fragmentada. Nós monitoramos trajetórias, calculamos probabilidades, testamos tecnologias de desvio, como a missão DART, que provou ser possível alterar a rota de um asteroide. Mas ainda lidamos com incertezas profundas quando o problema deixa de ser linear. O impacto lunar não é apenas um evento físico. Ele é um evento sistêmico. Ele envolve dinâmica orbital, comportamento de detritos, interação com infraestrutura artificial e consequências em cascata. E isso expõe um limite claro da ciência atual. Sabemos calcular impactos, mas ainda estamos aprendendo a calcular consequências complexas. Do ponto de vista filosófico, a questão vai ainda mais fundo. Por décadas, nos acostumamos a pensar no universo como um palco indiferente, um espaço vazio, mecânico, onde eventos acontecem sem qualquer relação com significado, consciência ou intenção. Um lugar onde somos espectadores acidentais, tentando sobreviver em meio a forças cegas. Mas situações como essa desafiam essa narrativa simplificada. Não porque o universo queira algo, mas porque ele responde. Cada ação, cada estrutura criada, cada dependência tecnológica estabelece uma relação. Nós não apenas observamos o cosmos, interagimos com ele.
Colocamos milhares de objetos em órbita, alteramos trajetórias, criamos uma camada artificial ao redor do planeta. E agora começamos a perceber que essa camada é tão parte do sistema Terra quanto oceanos e atmosfera. Quando um evento astronômico ameaça essa camada, ele não está apenas acontecendo no espaço. Ele está dialogando com escolhas humanas, prioridades civilizatórias e até com a forma como entendemos nossa posição no todo. E aqui surge uma pergunta que raramente é feita de forma honesta. Será que o universo é realmente um cenário passivo? Ou será que ele reage à forma como nos inserimos nele? Essa dúvida não é nova. Ela atravessa ciência, filosofia e espiritualidade há séculos, mas hoje ela ganha uma nova camada: dados, observações, modelos matemáticos e eventos reais. Não como prova definitiva, mas como provocação legítima. Agora, antes de encerrar, vale olhar para tudo isso com honestidade. Talvez o 2024 IR4 não atinja a Lua. Talvez as probabilidades caiam a zero. Talvez nada aconteça em 2032, mas o alerta já foi dado, não pelo asteroide, mas pela situação que ele revelou. Vivemos em uma civilização altamente sofisticada, profundamente dependente do invisível e perigosamente confiante na ideia de que o céu sempre estará sob controle. A pergunta que fica não é se o impacto vai acontecer. A pergunta real é outra. Se algo acontecer, estamos realmente preparados, tecnicamente, mentalmente e como sociedade, para lidar com as consequências de viver em um universo que não gira em torno da nossa conveniência? Se essa reflexão fez sentido para você, se esse conteúdo acrescentou algo que você não vinha encontrando em outros lugares, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais te inquietou nessa história. Não por algoritmo, mas porque conversas como essa precisam continuar. O céu nunca esteve tão perto, e talvez o maior impacto não venha de fora, mas da forma como passamos a enxergar nosso lugar dentro dele.